Boa noite, bem-vindo. A palavra está contigo. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Ótimo tê-los aqui conosco nesse culto aí de quarta-feira, nesse culto de oração. Bom, bem-vindos os que estão nos assistindo também pelo YouTube, agora aqui pelo Zoom também. Esse é um tema que tive pensando bastante assim nos tempos de hoje também. Muitas coisas acontecendo, né? Nossa cabeça parece que vai explodir, muita informação, política, economia, muitas coisas. E sabe, no meio desses momentos que parece que está tudo indo errado mesmo, sabe? Pessoas do nosso lado, pessoas que amamos, estão desaparecendo, né? Indo embora. E às vezes não podemos nem nos despedir direito. Então, em meio a toda essa bagunça, né, que acontece aqui nesse mundo, tudo, né? Economia, política, discussões, violência, pandemia, dengue, né, aqui em Tatuí precisamente, surge uma pergunta, né? E a pergunta e o cuidado de Deus? O que é o cuidado de Deus? Se estamos passando por esses problemas, por essas diferenças, por esses momentos, né, que nos deixam realmente com a adrenalina alta, sabe? Com o coração batendo rápido, a pergunta, ela pode ser muito mais importante ainda mais para nós, para vocês, para muitos aqui, né, que temos em nossa igreja, no nosso distrito, e você que está assistindo também pelo YouTube, que passaram por por essa experiência de perda realmente faz pouco tempo, a pergunta ela fica mais importante. E como entender isso? O cuidado de Deus. Como Deus tem cuidado de mim? Bom, acabamos de cantar o hino, né? Antes das nossos pedidos, nossos agradecimentos. E o hino falava assim: Deus cuidará de ti. Como ter essa certeza? Se ao nosso redor coisas loucas, né, estão acontecendo. E aqui eu queria realmente fazer a gente pensar, né? Pensar um pouquinho nessas situações. E trazer um pouco mais para nossa realidade. Em momentos de crise, em momentos de perda, em momentos onde nos sentimos que não temos essa base, né, para nos manter de pé e firmes em Deus, para as pessoas que não são crentes, por exemplo, que não têm essa esperança como nós temos, elas buscam por algo que lhes possa dar ou que lhes possa transmitir coerência, transparência ou algo que lhes possa realmente deixar firmes, sem cair de desmaio, né, e de susto. Em momentos como esse de dificuldades, geralmente buscamos algo, né, alguém, uma crença, uma religião que possa nos ajudar realmente a dar ordem para a nossa vida, a dar ordem justamente para a nossa vida. Na nossa realidade como adventistas, como pessoas que creem em Deus, como pessoas que vão na igreja, que leem a Bíblia, buscamos essa esperança, esse consolo em outros lugares. Por exemplo, como nós já temos a nossa fé, que nos ajuda a nos manter firmes, buscamos também os consolos em vários textos bíblicos, não é assim? Quantos aqui, dos que estão nos assistindo, ao ver uma pessoa mal, que você ama muito e que você quer vê-la bem, e por vê-la mal você já não pensou, nossa, eu vou mandar esse texto aqui da Bíblia para essa pessoa, para ela se sentir bem. E quantas vezes não temos feito isso, né? Realmente é algo bom de se fazer. Há vários textos nos quais eu estive lendo, por estar passando por uma situação complicada, e vi ali o real consolo de Deus. E Deus me levantando mais uma vez para a vida, né? É como se ele falasse, Mateus, vamos lá, continue. Esses textos aqui vai te ajudar. E claro, isso é parte da nossa cultura como Adventista Sétimo Dia, né? Dessa subcultura que é a religião. Buscamos consolo nos versos bíblicos. Agora, antes que vocês me achem chato, né? Procurar consolos em alguns versículos da Bíblia é muito positivo, sabia disso? É muito positivo e pode ajudar muitas pessoas a acordar para a vida. Acordar para a vida e ver a realidade de outra maneira e ver que realmente Deus está cuidando, mas, e sempre tem mais nessas histórias, usar alguns versículos bíblicos para consolar outras pessoas, além de ser positivo, pode ser também, e atenção no que eu vou falar, negativo. Tá bom, Mateus, o que você quer dizer com isso? Como que um texto bíblico usado para consolo de outras pessoas que estão sofrendo pode ser negativo? Se a Bíblia é a verdade, se tudo na Bíblia é muito bom? O que eu quero dizer é que muitas vezes, pelas boas intenções que temos no nosso coração, podemos cair numa armadilha bem pequena,
que é de interpretar textos de maneira errada e passar uma falsa esperança para algumas pessoas. E aí começamos, então, a entrar mais nesse tema e entender o que pode ser realmente o cuidado de Deus e o que consiste o cuidado de Deus. Estão me seguindo aí? Estão me seguindo nessa ideia? Quero convidar vocês a ver um pouquinho essa ideia no texto de Salmos, capítulo 91. Vocês conhecem muito bem esse versículo e quero muito convidá-los a ler isso, porque vocês vão agora começar a entender do que eu estou falando. Ou seja, eu não estou dizendo aqui que, claro, o consolo através da Bíblia, ele é ótimo, ele é perfeito, e a palavra de Deus, ela realmente traz vida, né? Diz em Isaías que a palavra nunca passará, que a palavra é permanente, que ela também nunca volta vazia, ou seja, se não volta vazia, não tem como realmente usá-la de uma maneira errada? Será? E aí a pergunta aparece, né? Será? Eu quero convidar vocês a dar uma olhada aqui em Salmos, capítulo 91, por exemplo, e ver que, em algumas ocasiões, em certo sentido, podemos usar alguns textos para passar uma falsa esperança, um falso cuidado, uma falsa proteção. E vamos ver aqui, Salmos 91, pode ser a partir do versículo 1, e convido vocês aí, muita atenção nesse texto, porque isso aqui vai ser bem importante. Olha só o que diz. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E aqui começa a entrar no nosso assunto. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Bom, beleza, até aqui todos de acordo, né? Agora versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Vamos pensar aqui um pouquinho nesse texto. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Tá, como que é isso? Em outro texto de Salmos, se você quiser, continua guardando esse texto aí que a gente viu, né? Salmos 91. Em outro texto de Salmos fala algo parecido, em Salmos 32, versículo 7, mas guarda aí capítulo 91 de Salmos, porque a gente já vai voltar nele. Olha só, Salmos 32, versículo 7. Vamos ali rapidinho para vocês verem que em outro lugar do Salmos fala algo parecido. Na verdade, o livro de Salmos ele fala muito sobre o cuidado de Deus. E olha só o que ele diz, Salmo 32, versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ou seja, pegaram aí, tu me preservas da tribulação. Voltando agora um pouco para o que estávamos vendo, Salmos 91, vamos agora ao versículo 6 e 7. E olha só o que ele diz, né? Vou voltar a ler desde o versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio dia. Tu não serás atingido. Bom, esse é um texto muito conhecido nosso. Vocês com certeza conhecem muito bem. Visitei várias pessoas, né, com outras crenças, que, por exemplo, quando em sua casa, no cômodo principal de sua casa, deixavam lá a Bíblia aberta justamente no Salmo 91, porque o Salmo 91 nos passa uma ideia de segurança realmente. Mas eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ou seja, não serás pego, né, nem pela peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pergunta, é assim mesmo? O que vocês acham? É realmente dessa maneira? Se aplica ao nosso espaço e tempo essas promessas que Deus fez? Ou seja, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Outros usam justamente outros textos, né? Falam, não te assustarás do terror noturno e tudo mais. É assim mesmo? Como tem sido a sua experiência de vida? Você tem passado por dificuldades? Ou seja, ou você se sentiu realmente livrado de todos os problemas que acontecem no mundo?
É possível, e aqui uma pergunta importante, encontrar alguém que não tenha passado por momentos de aflição ou por problemas como esses que é apresentado aqui no Salmos capítulo 91, realmente é desse jeito? Estamos livres de todo o sofrimento, de todas as coisas ruins que acontecem? Dá uma olhada mais uma vez agora em Salmos 91, versículo 10 e 11. Olha só, versículo 10 e 11 diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Esse texto aqui é um pouco mais conhecido, não é mesmo? É até parte de uma das tentações aqui do inimigo com Jesus, né, em Lucas capítulo 4, por exemplo, ou seja, nenhum mal te sucederá, porque os seus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, ou seja, não tropeçarás, né? É disso do que estamos falando? Pode ser, e sabe, muitas vezes isso pode acontecer conosco, usar alguns textos, por exemplo, Salmos 91, vi muitas vezes isso acontecer, para falar sobre essa proteção de Deus. A questão é, e se a proteção não vem? E se, por mais que a Bíblia esteja falando que Deus vai nos proteger de todas as coisas, 10.000 à nossa direita, né? 1.000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, tu não serás atingido. Mas e se somos atingidos? E se passamos por esses problemas? Temos aqui, né, várias pessoas em nossa casa, em nossa igreja, que estão passando por problemas como esses, por exemplo. E então, como entender o cuidado de Deus se na própria Bíblia está dizendo que não passaremos por problema algum? Claro, a mensagem não termina por aqui. Estaremos ainda vendo outros versículos e há muitos outros que falam sobre esse verdadeiro cuidado de Deus. Sabe, o problema que pode acontecer conosco hoje é o seguinte, e talvez como em uma escola sabatina, todos nós aqui conhecemos muito bem a dinâmica de uma escola sabatina, né? Estudamos todas essas ideias, os ensinamentos da Bíblia durante a semana, e quando aparecemos ali na escola sabatina, já viemos ali com o quê? Com as ideias prontas, com as ideias formuladas, os objetivos já cumpridos, né? Sabemos o que falar, sabemos como discutir. Parece que não tem transcendido muito em nossa experiência religiosa com Deus, e pode ser que assim como passamos por essa experiência nessa cultura da escola sabatina também, podemos levar a mesma ação, a mesma maneira de fazer as coisas para a nossa vida real. Qual é? E do que eu estou falando? Por exemplo, quando alguém também passa por algum problema, e você com as suas ideias já formadas, com as suas falas já ensaiadas, vai e diz simplesmente para a pessoa, bom, tranquilo, isso vai passar. Sabe, alguns desses comentários e algumas dessas experiências que temos, muitas das vezes não sustenta realmente, não são sustentadas realmente nas crenças que podemos encontrar na Bíblia. Ideias já formuladas, ideias já pré-estabelecidas, muitas vezes não podem levar esperança para as pessoas que precisam de esperança, e mais quando sofrem muito e não conhecemos nada sobre o seu sofrimento. Se nossa teologia, como estudamos a Bíblia, não se sustenta, por exemplo, diante do sofrimento de uma criança que é abusada pelos pais, ou que sofre muito na escola, ou de um acidente terrível, e você não sabe a dor que a pessoa está sentindo, ou de outros problemas que podem acontecer, problemas até mesmo sem precedentes, coisas ruins mesmo. Se a nossa teologia não sustenta todas essas necessidades de escutar a verdade, buscar algo que possa encher o nosso coração, então tudo o que nós falamos para consolar alguém não serve de nada. Não serve de nada. Se não encontramos nada na Bíblia que possa sustentar o sofrimento e nos dar uma esperança melhor do que simplesmente dizer vai passar, vai ficar tudo bem, não serve de nada. E então caímos nessa grande frustração, onde tentamos e tentamos levar esperança para alguém, mas por meio das nossas palavras, sabe, pode ficar complicado e as nossas palavras podem se tornar vazias nesse sentido. E aqui, pensando nisso, podemos chegar a algumas conclusões. Precisamos primeiro encontrar verdades, atenção aqui, precisamos primeiro encontrar verdades que levem um consolo real para cada um de nós.
Essas verdades, sim, podemos encontrar na Bíblia. Não é simplesmente ler um texto e tirar ele do contexto e você dizer para uma pessoa que ela será consolada por meio desse texto. Não estamos falando disso. Se levamos esse consolo meio pífio, né, meio sem experiência de nós e Deus lendo a Bíblia e conhecendo Ele, sabe, podemos passar para as pessoas uma falsa sensação de proteção. Por quê? Estaremos dizendo, olha só, lê lá, Salmos capítulo 91. Lá Deus diz que ele vai te cuidar e nada vai acontecer contigo. Mas e se acontece? Aonde essa pessoa vai se sustentar? Aonde ela vai sustentar sua vida? Se a esperança que ela tinha era de que não lhe acontecesse nada por causa de Deus, por causa de nossas palavras que usamos para elas, como se sustentar em uma verdade se tudo que você tinha se foi, se perdeu, como um passe de mágica, desapareceu? É muito complicado. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas podemos entrar em outros problemas quando não entendemos muito bem do que se trata realmente o cuidado de Deus. Onde podemos encontrar uma base quando perdemos tudo? Será que é encontrando esperanças falsas em textos tirados do contexto? Podemos muito bem dizer isso, né? Vai acabar bem, fique tranquilo, irmão. Será? Tem várias experiências assim um pouco sobre isso. Por 2 anos mais ou menos, quando eu ainda morava na Argentina, eu ajudava ali como capelão em um instituto missionário. Ele era parte, né, da Faculdade de Ciências da Saúde, né, onde tinha medicina, fisioterapia, odontologia, lá da nossa universidade na Argentina. E eu estava ali ajudando essas pessoas nos seus trabalhos missionários, também em todas as ações, né, espirituais, por exemplo, a deixar as pessoas mais firmes e continuar fazendo a missão. E sabe, em um desses grupos missionários que visitávamos, íamos a um hospital. E que lugar, a não ser um hospital, né, onde não tenha tantas pessoas buscando, por exemplo, por esperança. Em vários sábados, íamos então com um grupo, visitávamos as pessoas que estavam em fase terminal, com enfermidades muito, muito perigosas, pessoas que estavam ali por um fio, e levávamos esperança para essas pessoas. Sabe, era muito bonito muitas dessas vezes, porque levávamos o violão, cantávamos, né, para elas, dávamos uma palavrinha ali de consolo, orávamos, chorávamos juntos, e então saíamos ali do quarto e fazíamos todas as tardes no sábado. Era realmente uma experiência, era realmente assim uma experiência interessante. Mas pensa comigo, dizer a essas pessoas, por exemplo, vai ficar tudo bem, não se preocupe, seria talvez o melhor que poderíamos dizer a elas? E pode ser que não, porque você pode dizer isso para uma pessoa que vai ficar tudo bem e no outro dia a pessoa deixar sua vida. E então a família toda triste e depois te cobrar, nossa, mas você nos falou que ia ficar tudo bem e agora não está tudo bem. Como seguir a vida se passamos, né, por esses momentos complicados? Não é, ou seja, do que estamos falando aqui não se trata de uma fórmula, por exemplo, né? Por exemplo, imaginemos aqui, né? As pessoas vão para o hospital, então pegamos ali, falamos com ela e falamos, olha só, perfeito, paciente número tal. Temos aqui um texto em Salmos 91, você pode ler ele e logo, logo você vai ficar muito bem. Mas fica tranquilo, vai dar tudo certo, porque Deus ele vai te proteger do mal, nenhum terror chegará à sua tenda, nenhuma seta voará aí como terror ao meio-dia, né, e chegará à sua vida. Fica tranquilo, quando você lê isso aqui, você vai se sentir melhor e você vai estar salvo. Sabe, não é querendo aqui tirar, né, as nossas esperanças de consolo, mas nem sempre podemos chegar ao coração das pessoas, falando, por exemplo, essas coisas. O que eu quero dizer para vocês é que teve uma pessoa bem particular na Bíblia que usou e muito mal, por exemplo, Salmos capítulo 91. E sabe, se existem pessoas com boas intenções que podem interpretar alguns textos de maneira errada, mas mesmo assim com boas intenções para levar esperança, imagino o que não se pode fazer com más intenções. Se até com boas intenções podemos entender um texto errado e passar uma esperança falsa ali para uma pessoa, imagina o que o inimigo não pode fazer, querendo distorcer a Bíblia completamente, até com mal intenção. Sabe, sobre isso, até mesmo o nosso comentário bíblico adventista, ele pode ali nos desviar um pouquinho dessa mensagem. Eu queria ler para vocês aqui, tá aqui comigo, rapidinho. Olha só
o que ele fala para a gente, o nosso comentário bíblico, justamente sobre esse texto de Salmos, capítulo 91, né, versículo 7, né, que fala do 10 mil, não vai cair, né, 1.000 à tua direita, 10 mil à tua esquerda. Olha só o que ele fala, comentando justamente sobre que esses perigos não chegaram na nossa tenda, né? O comentário bíblico ele fala assim: qualquer que seja o perigo, não chegará naquele que confia em Deus. Ou seja, não afetará aquele que confia em Deus, qualquer que seja o perigo. E ele continua: sobre a proteção divina, você estará seguro. Esta convicção proporciona ao ser humano uma fé constante na hora do supremo perigo. Ficou claro aqui a ideia? Então, será que é isso? Será que é isso mesmo? Como pode ser isso? Como pode acontecer essas coisas de que estejamos livres totalmente do perigo? Ou seja, como entender a ideia de ninguém que crê em Deus será afetado ou vai sofrer? Por exemplo, se eu creio em Deus, então não irei sofrer, né? É o que está dizendo aqui o comentário bíblico. Podemos justamente trazer isso para a nossa realidade, e aqui eu queria dizer que, para falar a verdade, e para deixar aqui, né, para a gente aqui desenvolvendo mais o nosso tema, isso não pode ser real. Não tem como ser real, ainda mais nos momentos nos quais nós estamos vivendo. Se você olhar pela história, por exemplo, os cristãos, muitos cristãos foram perseguidos. Imagina que você lê então esses versículos. Não, ei, fica tranquilo. A gente lê aqui esse versículo: nenhum mal chegará à sua tenda. Nada de ruim vai acontecer contigo. Mas os cristãos daquela época, da época ali da Reforma Protestante, também foram perseguidos. E agora, como dizer sobre essa esperança? Como falar sobre essa esperança? Essas pessoas que foram perseguidas, que morreram de várias maneiras, que foram decapitados por causa da palavra de Deus, será que eles mereciam a morte? Se começamos a pensar nesse aspecto, vamos a chegar a uma conclusão bem perigosa, de que Deus ele é injusto. Por quê? Porque pessoas que o amavam e que tinham tanto para dar para o mundo, porque conheciam da sua palavra e eram fiéis, morreram, e jovens, muitos nem nasceram, nem se desenvolveram completamente nas obras do Senhor. E ainda assim, Deus permitiu que eles fossem mortos e tudo mais. Veja que aqui começa a entrar em conflito, né, a nossa mente. Como entender essas coisas? Por exemplo, se nos acontecem coisas ruins, se nós começamos a sofrer, se pessoas da nossa família começam a falecer, quer dizer então que nós somos ruins? Será que somos ruins só pelo fato de nós estarmos sofrendo? Porque se olhamos para o verso, né, para o capítulo 91, e se tomamos isso realmente para nosso tempo, ou seja, não devemos sofrer, porque Deus está conosco, Ele nos protege. Mas e se isso acontece conosco? Então isso quer dizer que a gente está longe de Deus, que não pertencemos mais ao seu povo, que em algum momento desobedecemos a Ele e agora Deus nos está castigando? É que, na verdade, não é dessa maneira, essas coisas não acontecem dessa maneira. O cuidado de Deus, ele é diferente, e sabe, pode ser que estamos entendendo muito errado o cuidado de Deus. Por exemplo, como explicar e como dizer ou dar, né, palavras de esperança para famílias que eram judias, né? Famílias que eram judias que estavam sendo levadas agora para o campo de concentração. Como você poderia dizer a elas: não, ei, vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada de errado, você vai sobreviver? Ou seja, você nem poderia dizer isso, né? Imagine então mostrar, por exemplo, Isaías capítulo 43, versículo 2 para essas pessoas. Olha só, né, o que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Como dizer, por exemplo, usar um versículo como esse para pessoas que sofreram essa realidade, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, onde os judeus estavam sofrendo nos seus campos de concentração? Como você poderia ler Isaías 43, 2, e depois pelo que aconteceu, será que, depois dessa leitura de esperança, poderiam ter esperança em Deus? Veja como que a questão aqui, né, e o assunto ele começa a ficar um pouquinho mais complicado, e que alguns textos da Bíblia, até mesmo com boas intenções, podemos usá-los de maneira errada. Sabe,
puxando aqui para um outro momento, né? Para um outro momento aqui do nosso tema. Deus, ele faz promessas. E muitas de suas promessas são lindas, são maravilhosas, mas muitas delas não são para esse tempo agora. Não são para o tempo em que vivemos. Muitas das promessas de Deus estão separadas, estão guardadas para o futuro. Nem tudo o que podemos ver na Bíblia e nos encher de esperança pode servir, por exemplo, para colocar hoje, né? Ainda mais sobre o cuidado de Deus. A questão é, as promessas de Deus, elas têm um lugar. E esse lugar podemos chamar de uma maneira mais técnica a providência divina. Como entender as coisas que acontecem? Será que Deus ele está controlando toda a história? Como pode ser que um Deus tão amoroso, né? E aqui entra as questões que não podemos entender, né? São perguntas que nos fazemos realmente sempre. Semana passada, com um estudo, né, bíblico, uma mulher, né, falava para mim, Mateus, o meu filho ele não acredita em Deus. E as grandes perguntas que ele faz é: por que Deus ele deixa as pessoas sofrerem? Por que Deus ele faz com que as pessoas morram? Ou seja, como entender essas coisas? Porque sabemos muito bem que Deus ele não provoca todo tipo de maldade. Então, como responder isso a pessoas que precisam de esperança e que possam entender realmente o que é o cuidado de Deus? Por exemplo, podemos ir para aquele texto da Bíblia que fala: tudo o que me pedires, eu lhes darei. Será que é isso mesmo? E aí aqui podemos entrar em outros assuntos, né? Será que tudo que eu pedir realmente no nome de Jesus ele vai me dar? Bom, posso pedir uma Ferrari e dizer em nome de Jesus. E será que no outro dia eu vou ganhar uma Ferrari? Posso pedir outras coisas em oração e falar em nome de Jesus, né? Como se fosse uma fórmula mágica. Se eu coloco em nome de Jesus no final da oração, perfeito. Então eu posso ter tudo o que eu pedi para Deus? A questão é que também não funciona desse jeito. Em nome de Jesus, amém, né? Como se fosse justamente uma fórmula mágica. Como têm sido as nossas orações? Pensando um pouquinho sobre isso. Bom, podemos entender que dizer em nome de Jesus não é simplesmente falar da boca para fora, mas quando eu digo em nome de Jesus, estou reclamando as bênçãos de Deus para uma vida que segue o seu propósito e junto com o Senhor tem o mesmo pensamento, o mesmo desejo, que o coração já foi transformado por Cristo através do Espírito Santo e que agora, por meio do nome de Cristo, começo a desejar as mesmas coisas que Deus deseja para a minha vida. Olha só que bonito. Essa é uma transformação na qual podemos passar quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando buscamos e queremos viver conforme a sua vontade, mas a fórmula na oração em nome de Jesus não quer dizer que tudo o que lhe pidamos a Deus e coloquemos ali no final em nome de Jesus, iremos receber. Não tem a ver nada com isso. Queridos, queria convidar vocês a abrir mais um texto. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Agora, a gente olha só, a gente lê agora esse texto. E como podemos entender esse texto, então, né? Tiago, capítulo 5, versículo 15. Ele diz o seguinte: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. É um lindo texto, é uma linda promessa, mas e se oro a Deus por alguém que está enfermo, por alguém que agora passa por uma dificuldade imensa, terrível? E se oro a Deus e peço salvação, isso não acontece. E agora? Como entender a providência divina nesse caso? A pergunta que aparece para a gente agora, e é muito importante a gente pensar nisso, é: Deus protege os seus filhos? Será que Deus protege mesmo os seus filhos? É uma proteção sobrenatural? Como entender isso? Sabe, podemos ver milagres na história. E nessa providência divina, muitas vezes não entenderemos, mas Deus tem os seus caminhos e os seus motivos para nos levar e nos cuidar. Se olhamos, por exemplo, em Apocalipse 15, 16, né? Temos ali as pragas que irão acontecer logo antes da volta de Jesus.
Aí sim podemos aplicar, por exemplo, essas palavras que lemos no Salmos 91, né? É um juízo, por exemplo, contra a humanidade ímpia, uma humanidade que nunca quis aceitar a Deus e que sempre quis o outro, sempre quis eles mesmos. Nesse caso, Deus estará com certeza com seus milagres de maneira sobrenatural, nos protegendo dos problemas do mundo, das pragas que assolarão nosso planeta. Bom, nós podemos entender isso e vemos que, de maneira milagrosa, Deus estará cuidando de nós. Não somente no passado, quando víamos milagres, né? Por exemplo, com Eliseu, com Elias, com Jesus multiplicando os pães, com as pessoas, né? Com Moisés nas pragas e abrindo o Mar Vermelho. Podemos ver todos esses milagres justamente na Bíblia. E ainda assim, até mesmo hoje podemos ver essas coisas. Pessoas que parecia que tinha a vida já acabada, Deus ainda assim lhes concede um pouco mais de vida. Milagres que Deus ainda tem nos tempos de hoje. Sabe, textos desses não implica, por exemplo, que ele nos livrará de todas as nossas angústias aqui na Terra, por exemplo. E eu queria ler com vocês aqui, por exemplo, Desejado de Todas as Nações, na página 256, olha só que interessante, né? Ele fala aqui dos milagres de Deus e do seu tipo de cuidado. É um momento bem especial do ministério de Jesus, porque o milagre da multiplicação dos pães é um milagre muito, muito diferente dos demais milagres que Jesus fez. E eu queria ler aqui um pouquinho para vocês como que Ellen White comenta esse momento. E ela diz assim, ó: alimentando os 5.000, desejado de todas as nações. Se vocês têm essa versão, está na página 256, diz assim: alimentando os 5.000, Jesus ergue o véu do mundo da natureza e manifesta o poder em contínuo exercício para o nosso bem. Na produção da colheita da terra, Deus opera diário milagre. Realiza-se mediante agentes naturais a mesma obra que se efetuou na alimentação da massa. O homem prepara o solo e lança a semente, mas é a vida de Deus que faz com que ela germine. É a chuva, o ar, o sol de Deus que a levam a frutificar. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. É Deus quem alimenta cada dia milhões dos campos de colheita da terra. Os homens são chamados a cooperar com ele no cuidado do cereal e no preparo do pão, e por causa disso, por pensarem que são eles que fazem isso, perdem de vista a ação divina. Ou seja, Ellen White está comparando aqui esse milagre que Jesus faz da multiplicação dos pães com algo totalmente natural e que já acontece no nosso mundo, desde o germinar das plantas até a formação das frutas, plantas crescendo, árvores crescendo e dando fruto, pessoas crescendo e tendo conhecimento. Esse milagre da multiplicação já está presente em nossas vidas, aonde quer que olhemos, e assim como aconteceu naquele momento com Jesus, os pães se multiplicando, o mesmo poder está presente no nosso dia a dia, no crescimento das pessoas, nas pessoas aceitando a Jesus, nas árvores crescendo, os passarinhos cantando e se desenvolvendo, nas frutas, na germinação das sementes. Tudo isso faz parte do mesmo milagre, o milagre da vida. Então podemos ver, né? Esse mesmo poder ocorre em nossos dias. Talvez você pergunte, né? Mas Mateus, você não, parece que você está um pouco sem fé, né? E hoje eu escutei uma frase que eu achei muito interessante que diz assim: não tem mais fé aquela pessoa que acredita que não vai acontecer nada com ela. Ou seja, não tem mais fé aquela pessoa que acredita que não vai acontecer nada com ela, mas sim aquele que, mesmo passando por problemas, continua sendo fiel a Deus. Esse sim tem mais fé. Aquele que tem mais fé é aquele que, mesmo com problemas, e aqui podemos ver o cuidado de Deus, ele continua sendo fiel a Deus. Vivemos em uma dimensão aqui no mundo em que estamos no meio de dois mundos, né? Esse mundo tangível que nós vemos, as coisas, o que podemos tocar, mas também uma outra realidade, que é a realidade do reino de Deus. A realidade do reino é aquela que importa realmente, é aquela que Jesus fala em João 4, 22, 23, né, e 24 ali com a mulher samaritana, que aqueles que adoram em espírito e em verdade é aqueles que foram chamados por Deus. Ou seja, não há um lugar específico, mas se sua vida é o reino, é esse reino
que deve importar? Sabe, é tanto assim que em Romanos capítulo 14, versículo 8, vemos então Paulo falando para a gente sobre isso. Romanos 14, versículo 8. Olha só o que diz para a gente. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não importa o que aconteça. Se a realidade do reino é a que mais importa para a gente, iremos morrer, iremos passar por dificuldades, mas o que importa é estar com Deus e Ele conosco. Se você parar para pensar e ver dois personagens da Bíblia, por exemplo, Pedro e João Batista. Em Atos capítulo 2, vemos ali duas pessoas que amam a Deus, que estão servindo a Ele, mas com finais diferentes de suas histórias. E aqui a gente já vai indo para o final, né? Para a gente terminar aqui a nossa meditação de hoje. Por exemplo, Pedro é preso. Ele acaba sendo liberto e então continua a trabalhar para Deus. E ele dá muito para Deus ainda, até no final de sua vida, quando ele morre, né? E ali meio crucificado, né, de cabeça para baixo. Mas então olhamos para João Batista e pensamos, beleza, mas João Batista é aquele no qual já havia sido falada a profecia de Isaías 43:3, que viria alguém para anunciar desde o deserto que o Messias viria e prepararia o seu caminho. A questão é, se era alguém que era bom e servia a Deus, por que Deus deixou então João Batista morrer? Por que Deus deixou Pedro continuar vivendo e dar tudo o que deu para o evangelho? E por que não a João? Por que não preservou a sua vida? Imagina João lá, preso, né? Naquelas celas do rei Herodes. Então alguém abre a porta e ele pensa, nossa, maravilha, estarei sendo salvo. Mas só que na verdade não, era um homem, né, ali com uma espada para decapitá-lo, né, e fazer com que ele perdesse a sua vida. Porque para algumas pessoas que amam a Deus e têm o seu cuidado, porque muitas delas perdem a sua vida rapidamente e não outras, por exemplo. Olha só, em outro texto aqui, que fala também sobre isso, diz o seguinte, para muitos, um profundo mistério estava ali na sorte, né, na vida de João Batista. Muitos se perguntaram por que uma pessoa como ele deveria perecer e ser mártir na prisão. Por que não dar mais vida para João, né, aproveitar e pregar a vida de Jesus, né? Nossa visão humana não pode penetrar o mistério desta sombria providência, dessa escura providência, né? Porque não entendemos os planos de Deus. Mas essa não pode comover nossa confiança, não pode afetar nossa confiança em Deus, quando nos lembramos que João não era mais do que participante dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, quando olhamos para essa questão da providência de Deus, da providência divina, isso é realmente um mistério. Não podemos entender e não podemos responder essas perguntas hoje, mas com certeza responder essas perguntas quando Deus voltar por segunda vez e perguntar, tá bom, Senhor, por que todas essas coisas aconteceram? O que realmente é o seu cuidado? A pergunta aparece de novo. Deus, então, protege? Deus protege a vida dos seus filhos? Como entender isso? E a resposta é sim. Deus protege, sim, a vida dos seus filhos. E pode ser de muitas maneiras, com milagres sobrenaturais, com milagres mais simples. Mas também tenho que dizer a vocês que nem sempre alguém será livre por Deus. Não porque Deus não queira, mas porque por algum motivo não podemos entender a providência divina hoje. É um mistério para cada um de nós. E leio aqui o nosso último versículo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Está pertinho aí, né, da Bíblia, onde vocês estavam. Romanos 8, 28 é um texto que me fez pensar muito na vida, sabe? Pensar em muitos aspectos e entender talvez ali a ideia do que Jesus, do que é o cuidado de Deus, né? A questão é que, às vezes, realmente, não há proteção. Mas só que, assim, a providência divina, ela é capaz de tirar coisas boas de situações ruins?
sempre foi assim. Deus, ele é esperto em tirar bênçãos de situações que não deveriam ser de bênçãos para cada um de nós. E então agora entra Romanos capítulo 8, versículo 28, e olha só o que diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se lemos de maneira assim muito rápida, podemos entender esse texto errado, porque vamos pensar, né, como nós já falamos aqui. Se eu amo a Deus, então as coisas boas têm que acontecer na minha vida. Mas se as coisas ruins acontecem, então quer dizer que não estou sendo amado por Deus e estou fora dos seus planos? A questão é, o texto em si não se deveria ler dessa maneira, mas da seguinte: e Deus intervém em todas as coisas conforme para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sempre intervém no sofrimento, na perda de alguém, em um acidente, em problemas que acontecem conosco e transforma essas situações ruins em bênção. Deus intervém em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Voltamos naquela frase, não tem mais fé aquele que pensa que nenhum mal lhe acontecerá, mas aquele que, por mais que aconteçam as coisas ruins, continua sendo fiel a Deus, sem ter medo e sem hesitar em sua fé. Deus intervém em tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o cuidado de Deus. E se pensamos na realidade do reino, não nas coisas tangíveis desse mundo, podemos dizer assim, pode acontecer o que for, mas eu escolho ficar com Deus, porque a realidade que importa, e muita atenção nessa parte, a realidade que importa é a realidade do reino de Deus. Se eu morro por Cristo, que seja para Cristo, mas a minha vida já está selada para Ele. Nisso consiste o cuidado de Deus, que por mais que morramos nessa terra, seremos eternamente vivos com Ele no seu reino. Queria terminar, eu falei que eu já tinha lido o último texto, né? Já estamos aqui em 8h33, mas eu quero terminar com o último texto, só para a gente fechar e ver como uma fé em Deus, ela pode ser tão firme a ponto de não ser quebrada em nenhuma circunstância ruim. Está em Daniel capítulo 3, versículo 16, e aqui nós vamos fechando a nossa mensagem. Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, versículo 16. Vamos ler aqui rapidinho. E aqui podemos ir para os nossos últimos momentos da nossa mensagem. Daniel capítulo 3, versículo 16. Diz assim, e agora muita atenção aí, porque muita coisa boa está acontecendo aqui. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, se ele quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só que fé, né? Se Deus quer nos livrar, perfeito. Continuaremos com ele. Mas e se as coisas ruins acontecem? E se os textos que usamos para nos consolar uns aos outros e essas coisas que falam sobre o cuidado de Deus não acontecem? Aonde devemos firmar a nossa confiança? Devemos firmar a nossa confiança na única realidade que Deus provê para cada um de nós, na realidade do reino, onde aqui podemos morrer para Ele, mas lá iremos viver eternamente. Se vivo para Deus, que seja para Deus. Se morro por Ele, que seja por Ele. Uma coisa eu posso dizer para vocês, não sei nada sobre a providência de Deus. Eu sei que os seus planos são divinos, sábios e com olhar para o futuro. E por isso confio em seu cuidado. Deus não promete nos livrar das angústias, das aflições. Jesus, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Que essa seja
a nossa esperança e a nossa base para nos deixar de pé. A realidade do reino nos dá a vida eterna, por mais que morramos aqui, dando a vida por Cristo. Queridos, que Deus abençoe muito, muito vocês. E sabe, se vocês depois quiserem conversar sobre isso, estaremos aí também para falar sobre isso. Mas espero que hoje essa decisão possa ter também aí florescido no seu coração. Não importa o que aconteça, a minha fé está em um Deus que me pode dar tudo, apesar de perder tudo aqui na terra. Que Deus abençoe muito vocês e que o cuidado de Deus seja real na nossa vida. Amém, pastor. Pode fazer oração para nós, né? No final. Ok, vamos orar então. Senhor nosso Deus, te agradecemos muito, Senhor, pelo seu cuidado, pelo teu amor. E pode ser, Pai, que muitas vezes não entendamos realmente do que se trata o seu cuidado, mas aqui pensamos, Pai, e aqui colocamos as nossas vidas em tuas mãos. Por mais que possamos perder, Senhor, a nossa vida aqui na terra, que o Senhor nos ajude a ter essa noção de cuidado que o Senhor tem por cada um de nós e colocar as nossas vidas em tuas mãos. É na realidade do reino, Pai, que o Senhor criou para nós, onde a sua promessa se faz real. A vida eterna pode estar a uma oração de distância, a um coração de distância, quando nos entregamos a Ti, sem nos preocupar pelos problemas que podem nos acontecer aqui, Senhor. Não podemos dizer, Pai, que não vamos passar aqui por aflições. Iremos passar e sabemos disso, o Senhor falou, mas que possamos ter bom ânimo e acreditar em Ti e colocar as nossas vidas em Tuas mãos, porque a esperança contigo, Pai, é muito melhor do que a esperança que o mundo oferece. Com o Senhor, temos vida eterna, por mais que percamos tudo aqui nessa terra. Obrigado pelo seu cuidado, Senhor. E como diz a música, que essa frase esteja em nossas mentes hoje, falando alto aos nossos corações. Deus cuidará de ti. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Lembrando que amanhã, às 8h30, temos mais um culto online, que é o estudo do Evangelho de João. Toda quinta-feira nós temos um react, lemos o Evangelho de João ao vivo, e amanhã é o capítulo 12, se não me engano, 12, e será uma bênção. Sexta-feira tem um lançamento aqui no canal de um novo quadro, que são entrevistas com missionários ao redor do mundo. Vamos entrevistar sexta-feira uma missionária do Camboja, vai estar aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor. Gente, já saímos do YouTube aqui. Para você que está aqui no Zoom, muito obrigado por se juntar a gente, por compartilhar esses momentos de oração. No YouTube é legal assistir, mas vocês estarem aqui é o que dá força para o pastor Mateus, para mim, continuarmos pregando assim, né? Para não pregarmos para algoritmos, nem para câmeras, mas para pessoas, né? Deus abençoe todos vocês, muito, muito, muito. Obrigado aí. Uma correção, pastor, que eu queria fazer. Diga aí. Não é o Vanderlei, é a dupla missionária, Vanderlei e Elias, tá bom? Ah, tá, aquela oração, né? O Elias vai estar... Eu imaginei, mas eu não falei, não vou falar aqui que eu não tenho certeza. Mas eu imaginei. Não, é a dupla missionária. Tá bom, você pediu, né? Mas tá bom, os dois vão tá juntos. Tá bom, pastor. Né? Muito Linda bom. a pregação, viu, pastor? Maravilhosa a pregação. Eu estava um pouquinho antes, licença só de falar rapidinho, eu tinha conversado com o pastor Vinícius a respeito da minha amiga que perdeu o filho ontem, e eu estava aqui hoje o dia inteiro, porque ela pediu para me ligar para ela. Eu falei, o que eu vou falar? Então, essa pregação veio assim, que nem Nossa, estou até emocionada, porque Amém. Eu não sabia o que eu ia falar para ela, e o senhor me fortaleceu. Eu sei exatamente. Eu tinha comentado com o pastor Vinícius, porque uma mãe perdeu um filho, o que a gente vai dizer para ela? E essa pregação foi muito importante para mim. Muito obrigada. Deus abençoe. Que bom. Deus seja louvado. E amém. Esse grupo grande hoje aqui, ó, que ainda está em 23 online, aqui, ó, amanhã nós fazemos pelo Zoom aqui, ó, o nosso Evangelho de João. Quem tiver de boas aí, quiser aprender mais sobre a Bíblia, capítulo 12, um estudo assim, linha por linha, nós lemos a Bíblia juntos aqui e discutimos linha por linha, bem legal. É um comentário bíblico na visão do pastor Vinícius. É divertido. Venham aí, tá bom? Mais alguém? Ó, a Lisane e o Fábio aqui, ó, meus abraços, pastor Mateus. O Edilson também mandou um abraço.
E a Graça aqui, né? Muito bom. Pastor, Diga, Lina. no YouTube tinha 33 pessoas. Muito bom, né? E aqui chegou Eu até estava 30. Então, acompanhando por lá, depois eu voltei, que eu queria ver quantos tinha lá. Tinha 33 pessoas lá. eu acompanho também o YouTube aqui ao vivo. Já tem 100 pessoas porque ela acaba para vocês, mas continua lá, né? Então tem pessoas que estão assistindo ainda. Uhum. Eles estão aqui, quer ver? Ó, Amém. em 100, ó. Olha que Agora bênção. está 100, né? A hora que eu vi tinha menos. Porque vai Amém. entrando, né? Vai entrando, vai somando. É. Deus tem abençoado muito, sabe? Os últimos cultos do nosso canal, tem um culto, aquele Sala 57, que está chegando em 3 mil de domingo, né? 3 mil pessoas. Então, Deus tem abençoado muito o nosso, além da nossa igreja, muitas pessoas têm assistido aos cultos, né? E agora essa mensagem do pastor Mateus, até quarta-feira que vem, nós vamos ter aí mais de 500, 600 pessoas assistindo, pela graça de Deus. E eu fiscalizo lá também, eu Amém. vejo que a Lina e outros ficam aí ajudando a gente nos comentários. Sabe, eu vou até dar uma dica para vocês que querem fazer o sermão chegar a mais gente. Quando acabar aqui, dá uma meia hora aí, vai lá no YouTube, entra na página, liga lá a página do sermão lá, clica nela, assiste a propaganda. Se não quiser assistir, deixa passando lá. Quando acabar de passar a propaganda, você curte e compartilha. Isso ajuda muito o canal, porque os canais que as pessoas pulam as propagandas, eles param de monetizar e param de divulgar os sermões. Então, onde as pessoas assistem, então a gente tem que fazer isso como comunidade, fazer isso de maneira mecânica, para dar relevância, sabe? Então, cada vez que você compartilha e curte e assiste lá um pouquinho, o YouTube entende, o pessoal está gostando, vou mandar para mais gente, aí ele bota para mais 100, mais 200, e assim vai, né? Então, faça isso. Eu tenho feito em todos os vídeos de amigos meus, eu entro lá, curto, compartilho e assisto propaganda lá, nem que seja, deixa passando no celular lá, porque eu não vou ficar olhando, eu não gosto de ficar olhando lá propaganda de banco, né? Mas eu deixo passando o celular, vou lá e isso abençoa muitos canais e a igreja está chegando em muitos lugares muito mais longe do que antes aí, né? Tá bom? Faz um comentário também. Quando você comenta, fortalece. Diga aí, Thiago. Só uma pergunta. Essas transmissões, assim, elas vão, nesse mês aqui, todinho, e a partir de maio vai voltar assim, as igrejas? Sim, aqui a associação tem orientado para o senhor? O plano é voltar em maio. Só que assim, eles só avisaram que não é para começar agora ainda. E deram a previsão que vai ter agora reavaliação dia 24, né? E aí vai ter no começo de maio outra reavaliação. Então, eles pediram para esperar o começo de maio para cair os casos, a internação, porque nós estamos com 160% de internação em Tatuí. Para a gente cuidar, aí quando começar maio, vai vir um novo comunicado. Então, a princípio, maio vai voltar para as igrejas. Agora, talvez atrase uma semana e meia, mas acho que maio já volta todo mundo. Mas vamos orar por isso, né, Tiago? Não tem como dar certeza, né? Eu sei que próxima quarta-feira estaremos aqui ainda. As equipes estão reduzidas, né? Lá na nossa igreja, só está o Zil, né, na transmissão, está o Edivaldo ali no som e o pregador e o ancião, né? A gente faz parte da música, ali, a orientação ainda é que a gente ainda faz as mensagens musicais fossem transmitidas por vídeos, né? Agora é o seguinte, até devido às outras igrejas da cidade, porque outras igrejas estavam transmitindo louvor ao vivo. Aí eu perguntei para o presidente, falei, olha, só nós estamos fazendo transmissão, só o pregador, o restante é tudo do YouTube. Ou o senhor liga lá para eles e fala para eles cortar, ou a gente vai começar a fazer. Aí ele falou, não, 2 pessoas, 3, aí mais fácil liberar do que proibir. Então, assim, se quiser levar alguém para cantar uma mensagem musical ou para o louvor, pode. Já está permitido a partir de agora. Eu até levei domingo, porque domingo saiu o decreto. Domingo eu levei 3 lá para o Vanderlei, no ao vivo, né? Então, para o sábado, pode levar lá 1 ou 2 para o louvor e uma mensagem musical. Não há problema. Ok, pastor. A gente vai... Fica 25%. Aí, né? Boa noite, fique com Deus, viu? Tchau, pessoal. Valeu, boa noite a todos aí, gente. Boa noite, gente. Até mais aí. Vou também descansar aí. Deus abençoe a todos. Boa noite, até amanhã. Amanhã estamos juntos. Tamo junto, Kika.